Olá, minhas amigas, olá, meus queridos amigos. É uma grande alegria, é uma grande honra estar aqui participando deste 8º Congresso Jurídico Online, realizado, como sempre, com todo o brilhantismo pelo CERS Cursos Online. Este 8º Congresso Jurídico Online que trata de direito do trabalho e direito previdenciário e que, a convite do brilhante coordenador, também brilhante coordenador, Rodolfo Pamplona Filho, meu querido amigo, estimado amigo aqui do estado da Bahia, grande juiz do trabalho, que já tem aí uma extensa na magistratura trabalhista, que muito honra a magistratura trabalhista como um juiz do trabalho, da primeira vara do trabalho aqui do estado da Bahia. É uma grande alegria estar aqui com todos vocês, participando deste grande debate, deste grande fórum que trata de importantes temas da seara do direito do trabalho e da seara do direito previdenciário. Eu sou o professor Eden Napoli, eu sou professor de Direito Constitucional, aqui do CERS Cursos Online, e nós vamos aqui enfrentar um importante tema que toca o direito do trabalho, mas que, sem sombra de dúvidas, toca o direito constitucional. Afinal de contas, é um direito fundamental. Nós sabemos que há uma íntima ligação entre os direitos trabalhistas, entre o direito do trabalho e o direito constitucional, até porque os direitos sociais do trabalho têm sede constitucional. Os direitos sociais do trabalho, eles têm guarida, têm amparo, eles têm agasalho na nossa Constituição Federal. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, ela dedicou um catálogo específico para os direitos e garantias fundamentais. E dedicando o título 2 como catálogo específico desses direitos e garantias fundamentais, naturalmente trouxe o capítulo 2 do título 2 para tratar de maneira também específica daqueles que viriam a ser chamados de direitos sociais. No rol dos direitos sociais, ela dedicou o artigo 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e o artigo 11 da nossa Constituição. Os direitos sociais, portanto, na nossa Constituição Federal, eles vão do artigo 6º até o artigo 11. E no artigo 6º, o Constituinte optou por dizer, em rol muito claramente e amplamente reconhecido pela doutrina como um rol meramente exemplificativo, ela optou por trazer ali em rol exemplificativo aqueles que são os mais relevantes direitos sociais. E é óbvio que não poderia faltar, é óbvio que não poderia deixar de estar presente naquela lista, naquele rol, o direito do trabalho. O direito do trabalho como um dos mais relevantes, como um dos mais importantes direitos sociais que nós temos. Mas é claro que o direito do trabalho não poderia deixar de estar associado, não poderia deixar de estar ao lado de um outro importante direito social que tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar aqui no dia de hoje, o direito ao lazer. O direito ao lazer, ele anda de mãos dadas com o direito do trabalho. O direito de trabalhar, na nossa concepção, ele deve corresponder ao espelho invertido, que é o direito de não trabalhar. O direito de trabalhar deve corresponder ao espelho invertido, que é o direito de não trabalhar. O direito ao trabalho e o direito ao não trabalho, portanto, na nossa ótica, são o verso e o reverso da mesma moeda. O direito ao trabalho e o direito ao não trabalho. E este direito ao não trabalho, na nossa explanação, ficará muito bem caracterizado como uma das faces visíveis, com uma das mais importantes vertentes do desdobramento do direito ao lazer, que é expressa e constitucionalmente assegurado. É assegurado de maneira expressa, cravado no artigo 6º da nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Está lá, estampado no artigo 6º, o direito ao lazer, que tem tudo a ver com o tema da nossa exposição neste 8º Congresso Jurídico Online, que versa sobre direito do trabalho e sobre direito previdenciário. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, portanto, este é um tema da mais alta relevância, é um tema que está na nossa agenda do dia. O nosso tema, como você já sabe e pode antever, até pela minha própria fala, o nosso tema é o direito à desconexão laboral como um direito fundamental. Falar
sobre direito do trabalho à luz da Constituição Federal é uma grande alegria, é um prazer sem tamanho, porque a conexão é íntima. Aqui sim podemos falar em conexão. Quando pensamos em direito do trabalho, em direito constitucional, a conexão é total. Como eu disse, os direitos sociais têm sede constitucional. Como eu disse, o direito do trabalho é um dos mais importantes direitos sociais, se não a sua bandeira mais visível. Se não a sua bandeira mais visível. A bandeira do direito do trabalho talvez seja a bandeira mais visível no rol das bandeiras que compõem os direitos sociais. Está também, assim como o direito ao lazer, cravado o direito do trabalho no artigo 6º da nossa Constituição. Talvez seja a bandeira mais visível, certamente para mim o é, porque logo depois do 6º você tem o artigo 7º, que dedica inúmeros incisos para falar de direitos trabalhistas. Quando diz, por exemplo, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, e aí ela traz uma lista com um sem número de direitos de caráter trabalhista, que são estendidos aos trabalhadores urbanos e rurais. E alguns desses, inclusive, estendidos aos trabalhadores domésticos, dentre os quais podemos listar o salário mínimo, nacionalmente fixado em lei, que pela letra da Constituição, no artigo 7º, inciso 4, deve ser suficiente para arcar com despesas como saúde, educação, lazer, moradia, previdência, higiene, enfim. Você sabe que, infelizmente, na prática não é suficiente. Você tem aí um desabafo do legislador em uma norma que, na acepção de La Salle, no seu sentido sociológico de Constituição, não passa de mero direito de papel, porque ela se torna utópica e, consequentemente, atópica, deslocada sem sentido, já que estamos cansados de saber que R$ 937 nem de longe são suficientes para arcar com todas as despesas que foram elencadas no inciso 4º da nossa Constituição. Nós sabemos, meus queridos amigos, que nem de longe as despesas mencionadas no inciso 4º da Constituição conseguem ser satisfeitas com apenas R$ 937. Mas lá, além do salário mínimo nacionalmente fixado em lei, aparece também a necessidade de se assinar a carteira de trabalho e previdência social, o 13º, a gratificação natalina, o DSR, o descanso ou repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, o aviso prévio, você tem as horas extras, remuneradas em no mínimo 50% as horas normais, enfim, você tem inúmeros direitos. O aviso prévio, como eu mencionei, ou seja, você tem uma série de direitos, inclusive a jornada de trabalho, como regra, 8 horas diárias e 44 semanais. 8 horas diárias e 44 semanais, para que nós saibamos que quando o trabalhador não estiver dentro da sua jornada de trabalho, ele poderá se autodeterminar, inclusive exercendo um outro direito fundamental de caráter social. Um outro direito fundamental de caráter social, minhas amigas e meus amigos, que eu já mencionei nessa minha exposição, que é o direito fundamental ao lazer. O direito fundamental ao lazer será exercido justamente nesse intervalo intrajornada, no momento em que ele não estiver nas suas 8 horas diárias, entre as 8 horas diárias de um dia e de outro, ou seja, nessa jornada de 44 horas semanais, haverá momentos em que ele estará no seu descanso e ele terá a liberdade de autodeterminação e poderá naturalmente exercer o seu direito fundamental, que aqui vamos perguntar, é ou não é um direito fundamental? Essa desconexão? Essa é uma pergunta-problema que abre, portanto, aqui o nosso trabalho nesse dia de hoje. Então, apresentadas essas premissas iniciais da nossa exposição, eu trago aqui, portanto, logo nesse início, o nosso tema. O direito à desconexão laboral como um direito fundamental. Esse é o tema, portanto, que abre aqui a nossa explanação. O direito à desconexão laboral como um direito fundamental.
E a pergunta problema que eu apresentei logo nesse início foi: é possível configurar e enquadrar o direito do empregado à desconexão do trabalho como um direito fundamental? Eu disse que a nossa explanação ela parte dessa premissa. A premissa é uma pergunta problema que há de ser feita logo na largada, logo nesse início. Seria, professor, o direito à desconexão do trabalho um direito fundamental? Ora, doutoras, ora, doutores, para que nós possamos nos debruçarmos e respondermos a essa pergunta problema, nós precisamos nos debruçar também sobre outros tantos questionamentos que estão aí como uma constelação ao redor desta primeira pergunta problema. Em outras palavras, esta primeira pergunta problema é um eixo sobre o qual giram outros tantos questionamentos, outras tantas perguntas, outras tantas questões, cujas respostas são fundamentais para que nós possamos responder essa pergunta eixo, para que nós possamos responder a essa indagação central. Vale dizer, essa pergunta problema, ela somente poderá ser respondida a partir de outras perguntas centrais. Professor, você poderia me perguntar, na câmera 2 eu peço que você me acompanhe. Que outras perguntas centrais nos aguardam? As perguntas em número de aproximadamente 15, 16, 17 perguntas, aproximadamente 16 perguntas laterais, aproximadamente 16 perguntas centrais. Elas estão aqui colocadas como fundamentais, como absolutamente indispensáveis para que nós consigamos responder a essa pergunta eixo. E aí você me pergunta, professor, e que perguntas são essas? Na tela você pode observar comigo. Qual é a primeira pergunta? A primeira que aparece aí é: qual é o conceito de direitos fundamentais? Ora, para que nós possamos responder acerca do conceito de direitos fundamentais, é preciso antes, porém, estabelecer a diferença de direitos humanos, direitos fundamentais e garantias fundamentais. Essa é uma lição propedêutica da teoria dos direitos fundamentais. Essa lição introdutória, essa lição propedêutica, ensina que o conceito mais amplo de todos que nós possuímos aí é o conceito de direitos humanos. O conceito mais elástico, o conceito mais amplo de todos que nós possuímos é o conceito de direitos humanos. Porque o que se entende por direitos humanos? Direitos humanos são todos os bens jurídicos, todas as prerrogativas, todas as franquias e instituições que de algum modo potencializam o princípio da dignidade da pessoa humana, visando assegurar uma existência mais plural, mais dinâmica, mais solidária e mais fraterna entre as pessoas. Ou seja, todos os bens jurídicos, todas as prerrogativas, todas as franquias e instituições que, como eu disse, de algum modo enaltecem, potencializam a dignidade da pessoa humana, visando assegurar uma existência plural, dinâmica, solidária e fraterna entre as pessoas. Esse conceito elástico, esse conceito por demais amplo é o conceito de direitos humanos, mas esse conceito ele não se confunde com o conceito de direitos fundamentais. E você poderia me perguntar, professor, o que se entende agora por direitos fundamentais? E eu lhe respondo, numa perspectiva mais restrita, nós poderíamos definir que direitos fundamentais são os direitos humanos que são incorporados à ordem jurídica de cada Estado por meio de suas constituições. Os direitos humanos não se confundem com os direitos fundamentais, porque os direitos fundamentais podem ser identificados como aquele vocábulo. Direitos fundamentais seria aquele vocábulo utilizado em cada Estado por meio de suas constituições para explicitar, para exteriorizar os direitos humanos por elas protegidos. Seria o vocábulo utilizado em cada Estado por meio de suas constituições para exteriorizar, externar os direitos humanos por elas protegidos. Ou seja, são os direitos humanos inseridos, incorporados à ordem jurídica de cada Estado por meio de suas constituições. Quando um direito humano é inserido em uma ordem jurídica estatal,
por meio da sua Constituição, nela inserido e estampado, ele passa a receber essa alcunha designativa e passa também a ser chamado de direito fundamental. Mas eu preciso ainda lembrar que nem direitos humanos, nem direitos fundamentais se confundem com garantias fundamentais. Por que, Éden? Na câmera 2. Porque garantias fundamentais, por sua vez, seria o conjunto de medidas, o conjunto de instrumentos, o conjunto de ferramentas que visam proteger, que visam assegurar, tutelar, tutela é proteção, que visam tutelar os diversos direitos fundamentais. Já se disse, com acerto, que a garantia fundamental é a medida de proteção do direito fundamental. A garantia fundamental é a medida de proteção do direito fundamental porque é o conjunto de medidas que visam proteger, assegurar e, de fato, que visam efetivar os diversos direitos fundamentais. Na tela você observa comigo, então é isso que efetivamente nós temos, é isso que efetivamente nós trazemos aí nesse particular. Nós temos que o conceito mais amplo é o conceito de direitos humanos. Todos os bens jurídicos, prerrogativas que potencializam a dignidade humana. Quando são inseridos em uma Constituição, recebem a alcunha designativa de direitos fundamentais. E as medidas que visam proteger esses direitos fundamentais, por sua vez, são chamadas de garantias fundamentais. Ok, meus caros? E essa foi só a primeira pergunta. Qual seria a segunda, professor? Na tela você tem comigo. Como se deu a evolução dos direitos fundamentais no tempo? De maneira muito tranquila, a gente traz aqui uma escala evolutiva dos direitos fundamentais. A primeira dimensão trouxe o Estado liberal, como uma resposta ao Estado totalitário, como uma resposta ao Estado absolutista. O Estado liberal surge trazendo como lema a liberdade, como gênero de direitos os direitos civis e políticos, trazendo como espécies as liberdades e inviolabilidades como um todo e como grande característica da sua dimensão o absenteísmo estatal, caracterizado aí por obrigações de não fazer por parte do Estado, direitos de defesa do indivíduo, liberdades negativas e, consequentemente, essa abstenção dos governantes no sentido de não se imiscuírem na esfera juridicamente protegida de cada indivíduo, no sentido de não se imiscuírem na esfera juridicamente protegida. Por isso o absenteísmo estatal. A segunda dimensão, por sua vez, vem com o Estado social. O lema, no lugar da liberdade, vem a igualdade. Aí sim, na segunda dimensão, aparecem os direitos sociais, ao lado dos direitos econômicos, ao lado dos direitos culturais. Se na primeira dimensão o lema foi a liberdade e as espécies foram as liberdades e inviolabilidades como um todo, na segunda dimensão, as espécies de direitos, nós já citamos a educação, a saúde, a segurança, o trabalho, o lazer, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados, seriam alguns exemplos de direitos sociais. E, finalmente, grande característica da segunda dimensão, um intervencionismo estatal com obrigações de fazer por parte do Estado com direitos de caráter prestacional, são os direitos de prestação com liberdades agora positivas do indivíduo. A terceira dimensão traz o Estado democrático de direito. O lema da terceira agora é a fraternidade. O gênero de direitos são os direitos difusos, coletivos, transindividuais, também chamados de meta-individuais. Direitos difusos, coletivos, também chamados de transindividuais ou meta-individuais. Transindividuais ou meta-individuais. Como espécies de direitos, você tem meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito ao progresso, desenvolvimento científico e tecnológico, o direito do consumidor, porque são direitos que transcendem a ideia de pessoa individualizada. E foi por isso que, como característica dessa terceira dimensão, o indivíduo passou a ser visto como um membro de uma coletividade. A quarta dimensão não tem um lema em um momento próprio, mas é claro que é sabido que ainda estamos no século XXI e o Estado ainda é democrático de direito. O gênero de direitos que marca a quarta dimensão é um aumento da informação, democracia direta e pluralismo. As espécies de direitos são aqueles relacionados à biotecnologia, a exemplo da transgenitalização, seria mudança de sexo ou redesignação do estado sexual. Proibição de pesquisas com células-tronco também poderiam entrar como exemplos de quarta dimensão dos direitos fundamentais. E como característica dessa dimensão,
nós temos que ela é resultado do fenômeno da globalização dos direitos fundamentais. Mas ainda na análise da marca evolutiva dos direitos fundamentais, nós temos como característica a quinta dimensão, meus amigos. Nós temos, na verdade, como desdobramento do estudo evolutivo das dimensões dos direitos fundamentais, que hoje, para além da quarta, já se fala em quinta dimensão. E eu poderia, por todos, citar aqui o professor Paulo Bonavides, maior constitucionalista vivo em atividade no Brasil. Professor paraibano, famoso na Universidade Federal do Ceará e em todo o Brasil, por lá ter desenvolvido a sua atividade, como constitucionalista e se tornando imortal da Academia Brasileira de Letras. O professor Paulo Bonavides hoje defende que a paz, que historicamente era vista como um direito de terceira dimensão, hoje deve ser deslocada, saindo da terceira e indo para a quinta dimensão dos direitos fundamentais. É isso que defende o professor Paulo, que a paz deixe a terceira dimensão e passe a compor a quinta dimensão dos direitos fundamentais. Passe a compor a quinta dimensão como uma dimensão autônoma. Tudo isso diante de inúmeros atentados terroristas que tomaram conta do mundo nos últimos anos, dentro da ideia de pacificação dos povos para o progresso da humanidade, de solução pacífica dos conflitos, dentro da noção de combate ao terrorismo e de combate ao racismo. Nós temos aí essa grande ideia. A ideia de colocar a paz como uma dimensão autônoma, ideia esta que é atribuída ao grande constitucionalista Paulo Bonavides. Hoje, a paz é essa quinta dimensão dos direitos fundamentais. Mas essa foi só a segunda pergunta. Temos a terceira indagação. Partindo agora mais especificamente para o tema objeto do nosso estudo. E a pergunta número 3 seria, professor, quais são os outros direitos fundamentais que estão diretamente relacionados com essa desconexão do trabalho? Ora, meus amigos, ora, minhas amigas, o artigo 6º já traz uma luz. Porque o artigo 6º diz o que, Éden? O artigo 6º diz que são direitos sociais. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. São 11 os direitos sociais que expressamente vieram estampados e previstos de maneira clara no artigo 6º. E eu destaco de cara o direito à saúde. A desconexão laboral, a desconexão do trabalho, ela está diretamente relacionada à saúde. Porque se o trabalhador ele não se desconecta, nem física nem virtualmente do seu trabalho, ele vai ter um prejuízo irreparável de cara. Logo na saída, logo na largada, ele vai ter um prejuízo na sua saúde. Pode ter um prejuízo na sua saúde física, se ele não para de trabalhar. Num exemplo metafórico, se ele não para de martelar, ele vai ter um problema no seu músculo. Mas por mais que ele não martele, do ponto de vista das braçadas físicas, ele vai ter um prejuízo na sua mente se ele sai do seu trabalho e larga o martelo, mas ele vai para sua casa e a sua mente continua martelando. Se os seus neurônios continuarem martelando dentro de casa, quando ele chega em casa e não larga a internet, se ele não larga o e-mail, se ele não larga o WhatsApp, com certeza, neurônio que martela fora do ambiente de trabalho gera prejuízo na saúde mental do trabalhador. Minhas amigas e meus amigos, com certeza a saúde terá ido por água abaixo. É um prejuízo irreparável, é um prejuízo sem tamanho. O trabalhador que não consegue sentar na mesa para se alimentar, que não consegue fazer uma refeição em paz com a sua família, que não consegue fazer uma ceia nem na noite de Natal, porque enquanto os familiares sentam para confraternizar, ele está conectado com os problemas da empresa, ele não consegue fazer uma boa alimentação. Ele também não consegue ter momentos de lazer, porque os filhos, os netos, os genros, os sobrinhos, a esposa, todos estão na piscina, brincando de banhos de balde, brincando de toboágua, e ele está no sombreiro, com o notebook aberto, respondendo planilhas de Excel e dando satisfação para o seu superior hierárquico. Ele não consegue ter horas de lazer, ele sacrifica a sua saúde, ele sacrifica a sua alimentação
e ele sacrifica um direito sagrado, que é o direito ao divertimento. Porque lazer é sinônimo de divertimento. E aquele que não consegue ter lazer, jamais conseguirá sorrir, jamais conseguirá se divertir. E aquele que não consegue expressar sorriso espontâneo, não consegue ter direito ao divertimento, dificilmente alcançará aquele direito que recentemente foi reconhecido de modo expresso na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que foi o direito fundamental à felicidade. Eu posso dizer do direito que não está expressamente escrito no artigo 6º da Constituição, mas que certamente estará sacrificado, porque sem saúde, sem alimentação, sem lazer, e mais, sem segurança, esse sujeito não poderá ter, minhas amigas, não poderá ter, meus amigos, esse sujeito não poderá ter felicidade. A sua felicidade, desiderato maior do ser humano, ela terá sido sacrificada. O sujeito terá trabalhado toda uma vida. Mas para quê? Ou melhor, para quem? Porque para ele não foi. Afinal de contas, ele não terá sido feliz. Olhe quantos direitos, até expressos, porque você pode dizer que a felicidade não está, mas a saúde, o lazer, a alimentação e até a segurança está. E há inúmeros trabalhos reconhecidos em periódicos, artigos, revistas jurídicas, científicas, dizendo que o trabalhador que não se desconecta, que martela a sua mente, chega no trabalho mais cansado, não consegue recarregar as baterias, não consegue se reenergizar. E a probabilidade de ter um acidente de trabalho, ela será muito maior. Esses são os direitos, dentre outros tantos, que estão ali, muitos relacionados com o direito à desconexão. Será que ainda existe alguma dúvida que essa desconexão é um direito fundamental? A mim me parece que não, meus amigos. De maneira muito clara, me parece. Como diria Elisângela Belotti Mareto, relaciona-se o direito à desconexão com os direitos fundamentais relativos às normas de saúde, de higiene e de segurança do trabalho. Assim como o direito à limitação da jornada, eu poderia citar um direito que não está no 6º, mas, por exemplo, a limitação da jornada está no 7º, seria outro direito social fundamental. Assim como as férias também está no 7º, seria outro direito social fundamental. Assim como os riscos, a redução dos riscos de doenças e acidentes de trabalho. Olhem quantos direitos fundamentais eu consigo relacionar com o direito à desconexão de trabalho. Com certeza, todos descritos, como eu bem disse, no artigo 7º da Constituição, a denotar a preocupação com a incolumidade física e a incolumidade psíquica do trabalhador, além, como eu também disse, da restauração da sua energia. Minhas amigas, as perguntas não param por aí. Você começa a perceber que as respostas dessas perguntas de constelação caminham para o reconhecimento da fundamentalidade do direito à desconexão. Olha o que diz a pergunta 4ª. Qual a relação do princípio da dignidade da pessoa humana com o presente estudo? A relação é total. A relação é direta. Porque se você analisa o título 1 dos princípios fundamentais, você tem que são fundamentos da República Federativa do Brasil. No inciso 3, a dignidade da pessoa humana, e no inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Não por acaso eu faço questão de dizer, não por acaso eu faço questão de ressaltar que a dignidade da pessoa humana aparece no inciso 3, mas logo em seguida, depois dela, vem no inciso 4 os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, porque jamais o valor social do trabalho, meus amigos, poderá ser exercido, o trabalho poderá ser colocado com desrespeito à dignidade. O trabalho é um valor social e a sua fundamentalidade está reconhecida no artigo 1º da Constituição como um princípio de status fundamental constitucional. E ao lado da dignidade, não por acaso, para que seja reconhecido, para que ele pegue ali, beba da fonte, pegue toda a energia do inciso 3, para se perceber que como valor social, o trabalho com dignidade de princípio fundamental, status constitucional, ao lado da dignidade, ele jamais poderá ser exercido com ofensa a essa dignidade. E um trabalho diante do qual, ou do qual não se desconecta, é um trabalho que ofende a dignidade do trabalhador. Então a relação, meus queridos amigos, ela é direta.
ela é direta e assim respondemos a pergunta de número 4. Olha o que diz a pergunta de número 5. Qual é a definição do direito à desconexão? E eu não poderia deixar de trazer aquele que pela primeira vez trouxe essa expressão para nós. Trago a lição de Jorge Luiz Souto Maior. É uma expressão que foi introduzida no mundo acadêmico por Jorge Luiz Souto Maior, estando intrinsecamente ligada à limitação da jornada. Para o autor, ele diz: esclareça-se que o não trabalho aqui referido não é visto no sentido de não trabalhar completamente, e sim no sentido de trabalhar menos, até o nível necessário à preservação da vida privada e da saúde. Olha outro direito fundamental reconhecido no artigo 5º, inciso 10. Olha a chuva de direitos fundamentais que recai sobre o direito à desconexão e a ele se junta para dar e somar forças. A vida privada, a saúde, considerando-se essencial a esta preocupação de se desligar concretamente do trabalho. Exatamente por conta das características desse mundo do trabalho, marcado pela evolução da tecnologia, pela definição do mercado e pelo atendimento em primeiro plano das exigências do consumo. Cada vez mais se quer vender, cada vez mais se quer lucrar e cada vez mais se quer desprestigiar os direitos trabalhistas, as limitações humanas, os valores fundamentais de dignidade. Olha o que traz a 6ª indagação. Qual é a importância e a necessidade de se limitar a jornada do trabalho? E essa importância, meus amigos, eu trago para vocês, ela é reconhecida inclusive no plano internacional. Como eu disse, documentos internacionais é exemplo do artigo 24 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, os direitos humanos, e o artigo 7º do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Eles reconhecem o direito ao descanso e à limitação da jornada como direitos humanos fundamentais. Professor, o que dizem esses artigos? Eu peço licença e trago a colação. O artigo 24 da Declaração Universal dos Direitos do Homem diz: toda pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, e especialmente a uma limitação razoável da duração do trabalho e as férias periódicas pagas. E o artigo 7º do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais diz que os Estados partes do presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegura especialmente na linha dele, reconhece o descanso, o lazer, a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas, assim como a remuneração dos feriados. Perceba que essa é uma preocupação, inclusive, de plano internacional na perspectiva de tutela e proteção dos direitos humanos do trabalhador. É uma preocupação em plano internacional. É uma preocupação que transcende as fronteiras dos países. É uma preocupação que está na agenda do dia. É um problema de saúde pública, meus amigos. E você poderia me perguntar: mas Éden, e os cargos de gestão, alto comando, alta direção? E os cargos de gerência? E aquelas pessoas que não têm jornada correta, limitada, que não têm jornada delimitada como gerentes, os caminhoneiros que trabalham externamente, e agora com a reforma trabalhista o teletrabalho, aquele que trabalha de casa, aquele que trabalha à distância, como ficam? Eles não têm jornada 8 diárias, como diz a Constituição, 44 semanais. Como você permite que ele se desconecte? Se o patrão, amparado pela CLT, já tem o direito de fazer com que aquele sujeito não possa reclamar descanso semanal remunerado, adicional noturno e horas extraordinárias. Como fazer com que aquele sujeito se desconecte? Como fazer com que aquele sujeito possa exercer? Como fazer com que seja observado o direito à desconexão laboral? Essa é a pergunta 7. Essa, para mim, é uma questão sensível. Como devem ser analisados os casos previstos no artigo 62 da CLT, objeto de alteração para inserção do inciso 3, de acordo com a nova reforma trabalhista? O artigo 62, na redação antiga, diz: não são abrangidos pelo regime previsto nesse capítulo. E aí você tem o inciso 1. Empregados que exerçam atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na CTPS, é o caso do caminhoneiro. O inciso 2, os gerentes, assim considerados, exercentes de cargo de gestão, aos quais se equiparam, para os efeitos do disposto nesse artigo, diretores e chefes de departamento ou filial, e com a reforma trabalhista foi inserido o inciso 3, para colocar o teletrabalho.
Para colocar o teletrabalho como trabalhista, está inserido o teletrabalho. Minha gente, esses casos devem ser tratados de que maneira? É possível garantir o descanso? Essa é a pergunta 8. A pergunta 8 vem na trilha da pergunta 7. Olha o que diz a pergunta 8. É possível garantir o descanso e a limitação de jornada nesses casos em que o controle da mesma não é exercido? Em que não há controle de jornada, como nos casos do artigo 62 da CLT? Eu vou lhe dar um exemplo próximo. Eu vou lhe dar um exemplo similar. Eu conheço uma pessoa próxima, que exerce um cargo de direção em uma empresa. É uma empresa que é uma multinacional. A pessoa exerce um cargo de direção e de chefia. E justamente por isso se enquadra no artigo 62, inciso 2 da Consolidação das Leis do Trabalho. É um cargo que requer uma atenção. É um cargo que requer um sobreaviso. Eu lhe pergunto, essa pessoa não vai se desconectar nunca só porque o cargo é de gerência? É um cargo que requer uma atenção, só porque o cargo requer uma atenção, a pessoa não vai se desconectar nunca? A multinacional lida com produtos que são produtos que exigem uma atenção em relação à segurança, à saúde e à salubridade dos trabalhadores. Só por isso o sujeito não vai se desconectar nunca. Eu lhe pergunto, e a saúde desse sujeito que está em casa? Ele não vai se desconectar nunca? No dia do seu aniversário? No dia de Natal? No dia do feriado? No dia do domingo, 4 horas da manhã? No dia de finados? Quer dizer então que é ad eterno? Quer dizer que é ad infinitum só porque é chefe não tem vida? Essa é a pergunta que eu vos faço, queridos alunos que estão nos ouvindo nesse momento. Você que conhece um parente, o seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu conhecido, que é chefe em determinada empresa e que ocupa cargo de direção, ele não tem o direito à desconexão? O seu parente que fica pendurado no computador, no notebook, no e-mail, no WhatsApp, respondendo às demandas do trabalho porque é chefe, porque ganha muito bem por isso? Para isso? Será que justamente por isso ele deve aniquilar o seu direito à desconexão? E eu lhe pergunto onde ficam os outros direitos que vêm a reboque à desconexão? Onde ficarão o lazer? Onde ficarão o descanso? Onde ficarão a saúde, a alimentação? Onde ficará a segurança? Onde ficará a convivência familiar? Onde ficará a existência dessa pessoa? Onde ficará a sua felicidade? Será que essa troca é justa? Fica o questionamento. A mim me parece muito clara. Essas pessoas, até essas pessoas, inclusive essas pessoas, sobretudo essas pessoas, têm direito fundamental à conexão. Porque os direitos fundamentais são indisponíveis. E essas pessoas podem ter ele relativizado, mas não absolutamente aniquilados. Elas podem diminuir, mas não extirpar esses seus direitos. Diminui quando fica de sobreaviso, mas tem que ter o momento do desligamento. Tem que ter o momento da interrupção. E tem que ter o momento em que ele não será chamado. E tem que ter o momento em que não haverá subordinação. Tem que ter o momento em que não haverá a convocação. Tem que ter o momento em que haverá completa pacificação. A mim me parece ser esta a solução. Em nome do respeito à nossa Constituição, em nome a uma interpretação mais afinada da dignidade da pessoa humana e mais consentânea aos direitos fundamentais, inclusive para essas pessoas. Em respeito à dignidade da pessoa humana, em respeito aos valores mais fundamentais da nossa Constituição Federal. Ok, meus amigos? Essa é a resposta. Tudo isso em nome de um simples princípio que a gente aprende lá no início da Faculdade de Direito, em nome do princípio da razoabilidade. O Tribunal Superior do Trabalho tem se posicionado a favor da desconexão do ambiente de trabalho, como demonstrado no julgado abaixo. A concessão de telefone celular ao trabalhador não lhe retira o direito ao percebimento das horas de sobreaviso, pois a possibilidade de ser chamado em casos de urgência, por certo, limita a sua liberdade de locomoção e lhe retira o direito à desconexão do trabalho. Ou seja, o próprio TST já caminha no sentido de reconhecer a desconexão. O próprio TST já caminha no sentido de reconhecer a desconexão. Olha lá, tem aí os dados do processo, se você quiser conferir.
A pergunta 9 diz: o direito ao lazer e à limitação da jornada possuem relação com o princípio da dignidade da pessoa humana? Tanto possuem que eu mesmo respondi. A relação é direta. É a dignidade que fundamenta o direito à desconexão, inclusive para aquelas pessoas do artigo 62. Sobre o tema, Almiro Eduardo de Almeida e Valdete Souto Severo dispõem de forma clara que no que diz respeito aos direitos e à limitação da jornada e à desconexão do trabalho, o projeto é claro. O trabalho é direito fundamental social contido no artigo 6º da Constituição. E o direito a trabalhar não exclui, porém, o direito ao descanso, ao lazer, ao convívio familiar e social, enfim, o direito ao não trabalho, como eu disse no início. É preciso pontuar que não estamos aqui tratando do lazer como um fim em si mesmo. O direito à desconexão do trabalho consubstancia-se no direito de trabalhar e também de desconectar-se do trabalho ao encerrar a sua jornada, fruindo verdadeiramente das horas de lazer. Abarca o direito à limitação da jornada e ao efetivo gozo dos períodos de descanso que lhe permitem justamente a vida fora do ambiente laboral. Tem que se desconectar de verdade. E aí você poderia me perguntar, Éden, pergunta 10, qual é a relação da evolução tecnológica com a criação das novas ferramentas de trabalho? Será que os novos aparelhos eletrônicos configuram um obstáculo para o descanso e o lazer dos empregados? E-mail, WhatsApp, redes sociais? A gente sabe que sim, né, gente? Porque todo mundo fica conectado. Imagine, o sujeito trabalha como design de uma empresa. Um hater xinga a empresa na rede social. O sujeito que administra aquela rede social está fora do seu horário de trabalho. O dono da empresa liga, amigo, apaga esse post, mas ele está fora do horário de trabalho. E aí? Ele apaga ou não apaga? Está aí o problema. Olhe lá. É possível que o empregado se desconecte mesmo possuindo diversos aparelhos eletrônicos ligados ao trabalho? Nesse sentido, Souto Maior dispõe que a tecnologia fornece à sociedade meios mais confortáveis de viver, quanto a isso não temos dúvida, e elimina em certos aspectos a penosidade do trabalho, claro, mas fora de padrões responsáveis, ela pode provocar desajustes na ordem social, cuja correção requer uma tomada de posição a respeito de qual bem deve ser sacrificado, trazendo-se ao problema a responsabilidade social. A tecnologia é bem-vinda, gente. Claro, vírgula, com limites. Tudo em excesso faz mal. Até a tecnologia em excesso, ela faz mal. E você poderia me perguntar, professor, e qual é a definição de direito à desconexão? É o direito de se desligar, conforme eu já falei. Olha lá, qual a definição do direito à desconexão? É o direito ao não trabalho, o direito de não trabalhar, de ter concretizado a limitação da sua jornada, seja ela controlada ou não, como nas hipóteses do artigo 62. Ele está ligado ao direito ao lazer, podendo ser considerado, inclusive, requisito deste. A desconexão do ambiente de trabalho é inerente a todo empregado. É o direito ao desligamento físico ou mental do ambiente em que ele trabalha. Significa que nos momentos de folga, feriado, férias, ou ao final de sua jornada, ele deve estar... o empregado não deve estar à disposição do empregador, devendo se desconectar totalmente de suas tarefas e afazeres. Isso com a finalidade de que haja o quê, gente? Uma revigoração física e uma revigoração mental do empregado que somente poderá ser atingida com o descanso. Professor, o direito à desconexão pode ser considerado um direito fundamental? Está mais do que respondido, né, gente? Não só pode, como deve. Quem responde, olha lá, é Thailise Campos Coleta de Souza Zafani. Muito embora esse direito não esteja formalmente previsto na Constituição, a gente sabe que não precisa, né? A Constituição traz um rol exemplificativo de direitos fundamentais. Muito embora esse direito não esteja formalmente previsto na Constituição ou em leis trabalhistas, sua construção e sedimentação são resultado da interpretação sistemática e hermenêutica dos princípios constitucionais. Isso porque a desconexão relaciona-se intimamente com diversos direitos fundamentais, especialmente aqueles ligados à saúde, à higiene e à segurança do trabalho, como a limitação da jornada, férias e a redução de riscos e acidentes de trabalho. Então, com certeza, é evidentemente que um trabalhador que efetivamente tenha descansado e se desligado do trabalho, além de recompor a sua saúde física e mental, ele contribui diretamente para a manutenção de um ambiente de trabalho seguro e para a formação de famílias estáveis, o que repercute em toda a sociedade. E para finalizar, meus caros, caminhando aqui para a nossa conclusão, até porque... me parece aí que está mais do que claro esse reconhecimento do direito à desconexão laboral
como um direito fundamental, você poderia me perguntar, professor, quais são aí os prejuízos que podem ser causados pelo não exercício do direito à desconexão? A doutrina vem defendendo aqui, meus caros, a configuração de dano mais do que dano moral, de um dano existencial. Aí você fala, professor, qual a diferença de dano existencial em relação ao dano moral? Bom, conforme discorrem aí Goldsmith e Lora, você tem aí o dano existencial distingue-se do dano moral porque não se restringe a uma amargura, a uma aflição, caracterizando-se pela renúncia a uma atividade concreta. O dano moral, propriamente dito, afeta negativamente o ânimo da pessoa, estando relacionado a sentimento, ou seja, um sentir. Enquanto que o dano existencial é um não mais poder fazer, um dever de mudar a rotina. Ou seja, o dano existencial, ele frustra o próprio projeto de vida da pessoa, prejudicando o seu bem-estar, mais do que isso. Como eu disse, prejudicando a sua felicidade. Meus caros, como última pergunta, caminhando para o nosso final, a pergunta é, será que os danos causados pela violação do direito à desconexão, eles são reparáveis? Será que eles podem ser indenizados? A gente conclui aí reconhecendo que a jurisprudência pátria, ela vem atribuindo indenização. A jurisprudência pátria vem atribuindo indenização por dano existencial em virtude do desrespeito à limitação da jornada laboral, conforme se depreende nas decisões que seguem. E aí você tem aí dano existencial, jornada exaustiva, algumas jurisprudências que eu trouxe aqui à colação. O dano existencial caracteriza-se pelo tolimento da autodeterminação do indivíduo, inviabilizando a convivência social e frustrando o seu projeto de vida. A sujeição habitual do trabalhador à jornada exaustiva implica interferência em sua esfera existencial e violação da dignidade e dos direitos fundamentais do mesmo, ensejando a caracterização do dano existencial. Você tem aí TRT da 4ª região, segunda turma, desembargadora Tânia Regina Silva. Você tem também dano existencial. As condições em que era exercido o trabalho da reclamante no empreendimento réu apontam a ocorrência de dano existencial, pois sua árdua rotina de trabalho restringia as atividades que compõem a vida privada, lhe causando efetivamente um prejuízo que comprometeu a realização de um projeto de vida. No caso, a repercussão nociva do trabalho na reclamada, na existência da autora, é evidenciada com o término de seu casamento, enquanto vigente o contrato laboral. Rompimento que se entende, provado nos autos, teve origem nas exigências da vida profissional da autora, também TRT da 4ª região, desembargador André Fernandes. E, finalmente, dano existencial negativo de direito ao lazer e descanso, faltou um N ali, indenização pelos danos morais devida. O direito ao lazer e ao descanso é direito humano fundamental, assegurado constitucionalmente, artigo 6º, e está diretamente relacionado com a relação de trabalho. A prorrogação excessiva da jornada de trabalho justifica a indenização compensatória pelo dano causado. Trata-se de desrespeito contínuo aos limites de jornada previstos no ordenamento jurídico, sendo, pois, ato ilícito. É o chamado dano existencial, uma espécie de dano imaterial, em que o trabalhador sofre limitações em sua vida fora do ambiente de trabalho. Fora do ambiente de trabalho. Você tem aí também TRT agora da 3ª região, primeira turma, relator desembargador Paulo Eduardo Queiroz Gonçalves. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, é com grande alegria que eu trago aqui essas ideias e partilho desses pensamentos com vocês. É com grande alegria que eu participo deste 8º Congresso Jurídico Online, aqui pelo CERS, curso online, a minha casa, já de tantos anos, como professor de Direito Constitucional, podendo tratar de um tema do direito do trabalho, do direito laboral, o direito à desconexão laboral como um direito fundamental. Me parece que não há dúvida de que é um direito fundamental. Falar de direito do trabalho à luz dos direitos fundamentais, constitucionais, à luz da Constituição Federal, é sempre uma alegria diante da minha paixão pelo direito constitucional e, naturalmente, pelos direitos de caráter social, pelos direitos sociais. Então, muito obrigado, um grande abraço, professor Rodolfo Pamplona, meu querido amigo, né, que muito honra a tradição do pensamento jurídico baiano, como professor de Direito Civil, grande civilista, como professor de Direito do Trabalho, grande juiz trabalhista, juiz laboralista, um mestre de todos nós, apresentador do Papeano com Pamplona, que muito gentilmente estendeu o convite, e
Desejo um excelente congresso a todos vocês e transmito um grande abraço. As programações estão maravilhosas, com grandes temas da mais alta importância, extremamente atuais e que serão debatidos por juristas da mais alta envergadura. Para mim foi uma honra sem tamanho participar deste evento e convido vocês para os próximos debates que serão travados neste congresso, um projeto grandioso do qual tenho a honra de fazer parte e para o qual eu convido todos vocês. Muito obrigado.